então, dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos agora passar para a unidade 3, onde nessa unidade nós vamos trabalhar a responsabilidade no direito do trabalho. Nós vamos estudar primeiramente, falar um pouco sobre a responsabilidade social das empresas, que é um tema muito atual. Depois nós vamos discutir algumas situações de responsabilidade civil no âmbito do direito do trabalho. Vamos falar de algumas questões específicas, como atividades insalubres, perigosas, e vamos terminar falando um pouco sobre acidentes de trabalho e as providências que devem ser tomadas quando isso ocorre. Para início do nosso estudo, a primeira coisa que nós vamos abordar nesse tópico é falar um pouco sobre a responsabilidade social das empresas. Então, as empresas, como todos nós sabemos, via de regra, elas têm um apetite voraz pela questão do lucro. Elas buscam lucro de forma indiscriminada. Só que nessa perseguição pelo lucro, as empresas elas devem também se preocupar com a sua função social, né? Haja vista que existe um interesse legal de que essas empresas elas diminuam os impactos negativos da sua atividade, como por exemplo, a degradação ambiental. Nós sabemos que muitas empresas acabam na exploração da sua atividade, degradando, comprometendo o meio ambiente. Também o trabalho em condições que não são saudáveis para o trabalhador, a gente sabe que existe isso também, aquela exploração da mão de obra infantil. Então, esses são alguns dos exemplos de atividades danosas das empresas. Então, a ideia é que a empresa, ao exercer a sua atividade, ela também tem uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social nada mais é do que um conjunto harmonioso e integrado de medidas legais e éticas que são adotadas pelas empresas para, além do atingimento de seus objetivos econômicos, também proporcionar um desenvolvimento sustentável da comunidade onde ela está inserida, fazendo com que sejam amortecidos os impactos econômicos da atividade empresarial. Então, essa questão da responsabilidade social não é só uma questão de obrigação, porque isso está na lei, a empresa ela tem que olhar para esse lado, mas quando a empresa ela promove a sua atividade, tendo em vista essa consciência, ela acaba projetando a sua marca na sociedade. Nós temos vários exemplos de empresas aqui no Brasil que elas trabalham, por exemplo, com a ideia da sustentabilidade, da preservação do ambiente, e elas acabam não só cumprindo a lei, mas também projetando a sua marca perante a sociedade. Nós temos aqui o Instituto Ethos, e ele define algumas diretrizes básicas que as empresas devem seguir, né? E a primeira, ele diz, adote valores e trabalhe com transparência, a primeira diretriz básica. A segunda, valorizar empregados e colaboradores, né? Essa segunda opção é muito interessante, porque hoje em dia essa história de empregado, né, já foi substituída a expressão, os dias são colaboradores. Todos que trabalham na empresa, eles têm a função de colaborar para o crescimento da empresa. Então, também parte da ideia da valorização da parte humana da empresa. Fazer mais pelo meio ambiente, aquela tão falada ideia da sustentabilidade, que hoje é imprescindível em qualquer atividade empresarial. Envolver parceiros e fornecedores, aqueles que trabalham juntamente com a empresa em situação de parceria. Proteger clientes e consumidores, que são os destinatários finais da atividade econômica da empresa. Promover a comunidade e comprometer-se com o bem-estar comum. É aquilo que eu falei anteriormente, né? A empresa ela tem que estar ligada também para aquilo que está no seu entorno. O que a comunidade precisa? O que eu posso fazer para ter uma responsabilidade social de acordo com a minha comunidade? Então, essas são algumas diretrizes básicas. Se alguém de vocês quiser abrir uma empresa, ficar de olho aí para a responsabilidade social que a empresa deve ter perante a sociedade. Bem, falando aqui em outra situação agora mais específica, né, nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade agora no direito do trabalho. E para a gente iniciar o nosso estudo, eu vou dar algumas ideias gerais para que vocês possam saber, primeiro, o que é direito do trabalho, segundo, o que é empregado e empregador. E aí nós vamos trabalhar algumas questões sobre a responsabilidade. Conceito de direito do trabalho. Gente, o direito do trabalho, como todo mundo já deve imaginar, é um ramo, né, do direito, certo? Só que tem um objetivo específico, é trabalhar o quê? Ele tem o objetivo estudar, trabalhar com as normas, instituições jurídicas e também os princípios que vão reger, que vão regulamentar as relações de trabalho. E aí a gente tem no direito do trabalho a preocupação com essas regras, que também envolve a segurança e a saúde do trabalhador. Isso tudo está previsto dentro do direito do trabalho. Bem, no direito do trabalho, nós temos duas figuras centrais, que são o empregado de um lado e de outro lado o empregador. E aí nós vamos, então, estar trabalhando os conceitos de acordo com o que diz a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. O empregado, o conceito de empregado, ele está disciplinado no artigo 3º. Vejam aí o que diz o artigo 3º da CLT, onde reza o seguinte:
Empregado é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sobre a dependência deste mediante salário. Bem, para que nós possamos entender o que é a figura do empregado, é necessário a gente desmembrar, estabelecer quais os requisitos. O primeiro requisito para ser empregado é que o empregado sempre é uma pessoa física determinada, ou seja, é determinada porque é aquela pessoa que foi contratada. Ela não pode se fazer substituir por terceiros, por amigos, parentes, é aquela pessoa especificamente. Esse é um requisito. Um outro requisito é que, para ser empregado, ele tem que prestar um serviço de natureza não eventual, ou seja, empregado, ele tem que desempenhar um serviço com frequência, com habitualidade. É um requisito extremamente importante. Tem o vínculo da dependência, né, que é a subordinação jurídica. O empregado, ele é subordinado juridicamente ao empregador, ele deverá cumprir as ordens dadas pelo empregador, quer sejam verbais ou quer sejam escritas. E, por último, o empregado, em contraprestação ao fato dele colocar à disposição do empregador a sua mão de obra, ele vai receber um salário que é a remuneração que ele recebe justamente por colocar à disposição do empregador a sua valorosa mão de obra. Aí a gente tem, então, os requisitos da figura do empregado. Passemos, então, à figura do empregador. A CLT, já no artigo 2º, ela estabelece quem é o empregador. Olha só, acompanhe aí. Empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Bem, nós temos também alguns requisitos para ser considerado empregador, e o primeiro é que empregador sempre é uma pessoa jurídica, um profissional liberal. Não interessa se a pessoa jurídica ela tem finalidade lucrativa ou não. Existem pessoas jurídicas, associações de beneficência e outras pessoas jurídicas que não têm finalidade lucrativa. Também podem ser considerados empregadores. Bem, assume os riscos da atividade econômica, né? Onde ele vai, o empregador ele vai receber o lucro pelo trabalho realizado em caso de pessoas jurídicas que têm finalidade lucrativa, e também vai arcar com prejuízo, que é a ideia da responsabilidade que nós vamos ver mais adiante. Qual a responsabilidade que o empregador tem, né? Ele vai pagar a remuneração do empregado, obviamente, que é o salário, aquela contraprestação que nós já mencionamos. Ele vai determinar o que o empregador tem que fazer, que é o chamado poder de direção do empregador, né? O empregador ele tem um poder de direção, ele vai dizer o que, quando, de que forma o empregado ele deverá desempenhar o serviço, né? E por último, ele detém o poder disciplinar. O poder disciplinar é o caso em que ele pode punir o empregado, caso o empregado ele falte com alguma, ele desrespeite alguma ordem dada pelo empregador, cometa alguma falta. E essa punição ela pode ser desde uma mera advertência, oral, escrita, até uma suspensão ou até mesmo aquela rescisão do contrato de trabalho com sem justa causa, né? Então, nós temos aí essas punições que fazem parte do poder disciplinar. Bem, entendido então a figura do empregado, do empregador, vamos agora trabalhar mais detidamente no que seria a responsabilidade civil dentro das relações de trabalho. Nós vamos estar aqui mencionando algumas situações específicas. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a responsabilidade básica é que todos devem cumprir o que está na lei, né? Não tem aquela história de dizer, mas eu não sei, eu não sabia que não tinha essa lei e tal. Até porque existe um artigo, que é o artigo 30 da Lei de Introdução ao Código Civil, que ele diz o seguinte: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, é obrigação de todas as pessoas cumprirem a lei, cumprir o que está no ordenamento jurídico, porque ninguém pode descumprir alegando que não conhece. E vocês que são da área de segurança do trabalho, vocês têm que ficar muito atentos, né, ao que está na lei, né, até porque para evitar uma futura responsabilização, é isso? Então, daí a importância de conhecer o que está realmente dentro da lei. Bem, vamos trabalhar com a primeira situação, seria aquele fato muito comum, que a pergunta é, em caso de danos causados pelo empregado, quem responde, né? Então, é o fato aí da responsabilidade pelos danos causados. Então, vamos olhar aí o artigo 462, parágrafo 1º da CLT. Peguem a CLT e vamos acompanhando. Diz o seguinte: ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando este resultar de adiantamento, dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Agora, vamos ver o parágrafo 1º que ele nos relata aqui, olha só. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.
Aqui a gente tem algumas situações específicas. O primeiro ponto é que o empregador ele não pode, deliberadamente, de acordo com a sua vontade, descontar o salário do empregado. Não pode. Mas aí você me pergunta, mas em caso de dano causado pelo empregado, imagina que o empregado de uma empresa ele cause um dano ao empregador. Aí nós temos duas situações específicas. A primeira questão é a situação de culpa. Nós sabemos que existe o dano culposo e o dano doloso. O dano culposo é aquele que acontece por imprudência, negligência ou imperícia. Imagine que o empregado imprudentemente ou negligentemente ele causa um dano. Se for por culpa, o empregado só poderá fazer o desconto do salário do empregado se tiver havido uma pactuação específica anteriormente à ocorrência do dano. Se não tiver nenhuma pactuação, não será lícito o desconto. Então, a gente tem que atentar para isso. Em caso de dano culposo, feito pelo empregado, o empregador só desconta se tiver uma pactuação específica anterior ao dano, dizendo que pode haver o desconto. Se não houver nada, não será lícito o desconto. Agora, em caso de dolo, sim, porque está previsto bem aqui no parágrafo 1º, se o empregado ele tiver a intenção de causar o dano, que é o chamado dolo, é a intenção de causar o dano, e ele causar esse dano, realmente, aí sim, o empregador ele poderá fazer o desconto, certo? Bem, outro ponto importante é a ideia da responsabilidade civil do empregador por ato do empregado, certo? Aqui a gente tem a súmula 341 do STF, Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: é presumida a culpa do patrão pelo ato culposo do empregado preposto. Imagina que o empregado ele cause um dano a alguém, quer seja um outro empregado, ou quer seja, por exemplo, um consumidor, alguém que está passando na rua. Se o empregado ele causa dano, a responsabilidade é do empregador. Aqui a gente tem a figura da responsabilidade civil objetiva. Não é o caso de responsabilidade subjetiva do empregador, é objetivo, independe da culpa do empregador. O empregador ele arca com os danos do empregado. Lá na frente, aí sim o empregador ele poderá entrar com ação de regresso, demandando o empregado por aquele dano. Mas a priori, quem arca com o dano causado pelo empregado é o patrão, é o empregador, conforme está aí na súmula 341 do STF, ok? Bem, a questão também interessante, que vocês já devem também já saber, com certeza, é no que diz respeito à responsabilidade do empregador pelo pagamento do salário e as verbas trabalhistas. Isso aqui está no 465 da CLT, acompanha aí o que diz o artigo. O pagamento dos salários, ele será efetuado em dia útil no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito ou em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Então, aqui, como nós sabemos, é dever do empregador pagar o salário dentro do dia, dentro do vencimento que for pactuado com um empregado, ok? Bem, aqui a gente tem uma outra situação também que é importante mencionar, no que diz respeito à responsabilidade do empregador quanto aos acidentes de trabalho. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Vejam aí o que diz a nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal de 1988. Ela fala no artigo 7, inciso 28, onde ela diz o seguinte, olha só: são direitos dos trabalhadores, quer sejam urbanos ou rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, toda vez que o empregador ele estiver envolvido num acidente de trabalho, quer seja culposamente ou dolosamente, digamos que deixar de fornecer um equipamento de proteção individual, né, por omissão, por negligência, seria um ato culposo, ainda assim ele responde. Então, o empregador ele tem essa garantia de que o empregado ele responde quanto aos acidentes de trabalho que ocorreram. Isso está lá na Constituição Federal e não na CLT. Atentem para esse fato, ok? Muito bem, vamos falar agora de outro giro, em outro quadrante. Nós vamos agora falar sobre a medicina e segurança do trabalho, que também é um tema bastante importante. Quanto a esse ponto, é importante nós lembrarmos lá do marco da Revolução Industrial. Todos nós sabemos que na Revolução Industrial houveram vários fatos importantes. A Revolução Industrial ela trouxe a substituição da mão de obra pela máquina. E aqueles poucos trabalhadores que se mantiveram nos seus postos de trabalho, eles tiveram que se manter em condições degradantes de saúde, né? Muitos tinham jornadas exaustivas, sem pausa para descanso, sem intervalo para descanso. Eles se sujeitavam a trabalho insalubre, a trabalho perigoso, né? Isso tudo decorrente da Revolução Industrial. Então, todas essas mazelas a que estavam submetidos o trabalhador dentro das suas condições laborais, elas passaram a ser revistas pela CLT.
Foi aí que a nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela passou a estabelecer normas que vão reger a medicina e segurança no trabalho, ok? Bem, conceito de medicina e segurança do trabalho é que são uma parte, um segmento do direito do trabalho incumbido de oferecer condições de proteção à saúde do trabalhador no local de trabalho e da sua recuperação quando ele não se encontrar em condições de prestar serviço ao empregador. Então, vejo também que esse ponto é muito importante, que é aquele ponto de preservar a saúde e a segurança do trabalhador, né? Bem, vamos trabalhar um pouquinho com as condições de segurança. Nós temos aí a falar um pouco sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. O EPI, ele nada mais é do que um dispositivo individual que é fornecido pelo empregador e que vai visar proteger a segurança e a saúde do trabalhador. Então, é de responsabilidade do empregador, ele vai fornecer gratuitamente ao empregado. E o empregado, ao receber esse EPI, que pode ser uma bota, pode ser uma luva, pode ser aventais, jalecos, dependendo do trabalho, ele vai receber esse equipamento de proteção individual, ele vai guardar, ele vai conservar e vai utilizá-lo corretamente. Então, os EPIs, eles são regulamentados, né? E são aqueles EPIs permitidos que vão ser entregues pelo trabalhador, pelo empregador. Bem, o empregador ele vai adquirir o tipo adequado à atividade do empregado. Cada EPI é de acordo com a atividade. Por exemplo, tem empregado que vai usar bota, tem outro que vai precisar usar protetor auricular, depende da atividade. E o empregador ele tem que treinar também o empregado, ele não tem só que fornecer, ele tem o dever de fornecer, ele tem o dever de treinar o empregado para saber usar aquele equipamento e é o próprio empregador também que vai substituir quando aquele equipamento estiver danificado, porque de nada adianta o empregado ele estar trabalhando com um equipamento que não funciona, isso não vai preservar a sua integridade física nem a sua saúde, ok? Temos também o EPC, a diferença do EPI para o EPC é que o EPI é um equipamento usado individualmente pelo trabalhador, um dispositivo individual. O EPC é um dispositivo coletivo, que também vai visar proteger a integridade física e a saúde. Nós temos, por exemplo, extintores, sinalizadores. Lá quando você está vendo aqueles trabalhadores na estrada, eles colocam os cones. Ali é para segurança coletiva, né? Então, ali é um EPC, ok? Bem, a questão da iluminação também é muito importante. Todos nós sabemos que o trabalho, os locais de trabalho, para evitar comprometer a saúde, ele deve ter iluminação adequada, quer seja uma iluminação natural, uma iluminação artificial que seja adequada à atividade desenvolvida, certo? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem o NBR número 5413, que ele vai definir os níveis que são adequados de iluminação para que seja desenvolvido o trabalho. Temos o conforto térmico, né, que é aquela questão da ventilação. Então, aí vocês vão dar uma olhadinha no que reza o artigo 176 da CLT, onde ele fala da questão da ventilação, né? A ventilação ela tem que ser compatível com o serviço realizado. Então, vejam o artigo, repito, 176 da CLT. Vamos falar agora um pouco sobre atividades insalubres e atividades perigosas, né? As atividades insalubres, pessoal, é extremamente importante que vocês vejam esse artigo, vejam que está no artigo 189 da CLT, onde ele vai definir o que são atividades consideradas insalubres. Eu já adianto para vocês que a atividade insalubre é aquela que faz mal à saúde do trabalhador. Vejam o que diz aí o artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõe os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados e em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, nada mais é que as atividades insalubres são aquelas atividades que expõem a saúde do trabalhador a agentes nocivos, acima dos limites de tolerância. Bem, o que acontece? O artigo 190 da CLT, ele também vai determinar, dizer que o Ministério do Trabalho ele vai aprovar o quadro de atividades e operações insalubres. Isso é definido pelo Ministério do Trabalho. O que acontece? Não é ilegal que o trabalhador ele desenvolva uma atividade insalubre. Não, ele pode desenvolver, se muitos trabalhadores até desenvolvem atividades insalubres. Entretanto, a ideia é que essas condições elas têm que ser minimizadas pelo empregado ou até anuladas. E o trabalhador ele faz jus a um chamado adicional de insalubridade, que varia de acordo com a intensidade do agente de 40%, 20% a 10%. De acordo com o nível de insalubridade, ele pode perceber esse chamado adicional de insalubridade se ele trabalhar, se expor a agentes nocivos acima do limite de tolerância.
De outro lado, nós temos as atividades perigosas. Perigosa da ideia de periculosidade. E a atividade perigosa está regida no artigo 139 da CLT, que diz o seguinte: são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Então, enquanto as atividades insalubres, elas têm a ver com se expor a agente nocivo acima do limite de tolerância, né, onde o risco é diário, a atividade perigosa é aquele risco em que o trabalhador ele vai trabalhar com inflamáveis, com explosivos. Existe um grande risco de ter a sua capacidade laboral reduzida, ou até mesmo o risco de morte. E isso é chamada atividade perigosa. Essa matéria também é regulada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, né? E quando o trabalhador ele se expor esse nível de periculosidade, ele trabalhar sobre condições periculosas, ele vai ter direito também a um adicional calculado em 30% de acordo com o seu salário base. Enquanto a insalubridade varia de 40%, 20% a 10%, na periculosidade é 30% o adicional, ok? Vamos falar um pouquinho rapidinho dos órgãos de segurança e medicina do trabalho e da CIPA também, né? Nós temos serviço especializado em medicina e segurança do trabalho, que tem as suas atribuições definidas, aí vocês vão olhar na portaria 3.214/78. E nós temos a famosa CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, ela é formada por empregados e empregadores. Na verdade, ela tem o papel de estudar as condições ambientais, para verificar que medidas podem ser tomadas para eliminar esses riscos de acidente de trabalho. Então, a CIPA, ela tem um papel muito importante na prevenção e na redução dos acidentes de trabalho. Bem, falando em acidente de trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são acidentes de trabalho e doenças profissionais. Aqui, pessoal, é importante que vocês analisem, não a legislação trabalhista, mas a legislação previdenciária. Nós temos a Lei 8.213/91, que é uma legislação previdenciária, onde é ela quem vai dar o conceito do que seria acidente de trabalho. Vejam bem, que o acidente de trabalho nada mais é do que aquele acidente que acontece dentro do âmbito do trabalho que está sendo exercido pelo trabalhador e que pode provocar desde uma lesão corporal leve, moderada ou grave, até o risco de morte, né? Então, isso é o acidente de trabalho. Bem, nós temos alguns requisitos para que sejam configurados o acidente de trabalho. Na verdade, são 3 requisitos básicos. O primeiro requisito é que o evento seja inesperado. Ora, a ideia de acidente dá a ideia de algo que é inesperado, que acontece ao acaso. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que o evento ele cause um dano, né? Que pode ser uma lesão, como eu falei, desde uma lesão leve até uma lesão mais grave, que vai comprometer a capacidade laboral do empregado, até o risco de morte. E, por último, que exista um nexo entre o trabalho realizado e o acidente. Eu conheci uma pessoa, atendi um cliente uma vez, que ele tinha tido um acidente de trabalho, ele era operador de máquinas, operava aquelas máquinas grandes, e ele escorregou e caiu dentro da máquina. E aí a máquina estava ligada na ocasião, e aí a máquina começou, né, como é que eu posso dizer? A máquina estava ligada e ele começou a perder os membros inferiores, né? A sorte é que um outro colega viu e conseguiu desligar a máquina a tempo, porque praticamente, ele vinha a óbito, né? A sorte dele foi essa. Resumindo a história, ele foi socorrido, ficou em coma alguns dias, mas ele conseguiu sobreviver ao acidente de trabalho. Só que ele ficou sem as 2 pernas, né? Porque realmente as pernas foram trituradas dentro da máquina. E aí o que acontece? Bem, aí se configura um caso nítido de acidente de trabalho que tem esses 3 requisitos. O evento foi inesperado, ele escorregou, caiu dentro da máquina, causou uma lesão gravíssima, né? Foi a perda dos membros inferiores e houve um nexo entre o trabalho que ele estava realizando, operando a máquina e o acidente. Nesse caso, então, configurados estão os requisitos para o acidente de trabalho. Bem, temos o acidente de trajeto, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O acidente de trajeto é aquele acidente que acontece no deslocamento do empregador, que ele faz no acidente da sua residência até o local de trabalho. O acidente de trajeto também, para efeitos de lei, ele é considerado um acidente de trabalho, independentemente do meio de transporte. A pessoa pode estar indo de pé, pode estar indo de ônibus, de moto, de carro. Independentemente disso, quando acontece um acidente entre a casa da pessoa, a residência e o trabalho, acidente de trajeto é também considerado um acidente de trabalho.
certo? Bem, fala um pouquinho sobre as doenças profissionais e doenças do trabalho. Vejam aí a previsão legal, está no artigo 20, inciso 1 e 2 da legislação previdenciária, que é a Lei 8.213/91, onde ela diz o que são doenças profissionais e doenças do trabalho. As doenças profissionais são as chamadas ergopatias, tecnopatias, são aquelas doenças que são produzidas em razão de atividade profissional específica. Por exemplo, a chamada lesão por esforço repetitivo, LER, para os digitadores, né? Nós temos o plumbismo também. O plumbismo é uma intoxicação crônica pelo chumbo. Então, isso aí são chamadas doenças profissionais. Já as doenças do trabalho, elas surgem em razão de condições específicas de trabalho, das circunstâncias em que o trabalho é produzido. Por exemplo, trabalhar com ferramenta, a pessoa que trabalha carregando peso, ela pode ter um problema na coluna, isso é uma doença de trabalho, certo? Bem, outro aspecto importante para ser falado é sobre as providências administrativas em relação aos acidentes de trabalho e doenças profissionais. O que deve ser feito em caso de acidente de trabalho? Vejam aí o que diz o artigo 169 da CLT. A CLT, ela é clara ao dizer que é obrigação do empregador notificar as autoridades públicas da ocorrência de qualquer acidente ou doença profissional, certo? Então, o que acontece? O empregador, assim que acontece o acidente, ele deve comunicar às autoridades públicas. Existe o chamado CAT, que é uma providência administrativa a ser tomada. O CAT, ele é o comunicado de acidente do trabalho, né? A empresa, ela vai emitir esse comunicado e vai levar essa notícia à Previdência Social, certo? Então, caso haja acidente de trabalho, pode ser até o primeiro dia útil seguinte. Em caso de morte, é imediatamente, sob pena de multa. Então, o CAT, na verdade, é um comunicado que a empresa faz, uma providência que ela toma, onde ela vai formalizar a existência do acidente de trabalho, da doença profissional. Para quê? Para que a Previdência, para que o trabalhador ele faça jus aos benefícios previdenciários, como, por exemplo, auxílio acidente ou mesmo auxílio doença. Então, é a empresa que vai estar passando essa informação para a autoridade pública, no caso para a Previdência Social, através desse comunicado de acidente de trabalho. Se for um acidente que não gere morte, pode ser até o primeiro dia útil seguinte. Se for morte, tem que ser no mesmo dia imediatamente. Se a empresa, por acaso, não fizer, que é a obrigação dela, aí sim é facultado as outras partes formalizar, como, por exemplo, o próprio acidentado, algum dependente seu, o sindicato competente, o médico, enfim, né? Qualquer pessoa pode estar informando também sobre a ocorrência desse fato, mas a responsabilidade é prima facie da empresa, né? Bem, o trabalhador acidentado, ele tem garantia de emprego, é o que diz a legislação previdenciária. Ela garante ao segurado vítima de acidente de trabalho a garantia de seu emprego pelo prazo de 12 meses após o término do auxílio doença acidentário, né? Aqui é uma chamada famosa estabilidade. A pessoa que ela tem um acidente de trabalho, após o término do auxílio doença, que é o benefício previdenciário, ela ainda tem uma garantia de estar no trabalho durante 12 meses, que é a estabilidade que ela tem, a garantia do emprego após o acidente de trabalho. Agora, o que acontece? A gente tem que levar em conta que essa garantia de emprego, ela apenas protege o empregado contra a dispensa sem justa causa, que é a dispensa imotivada. Se por acaso o empregado ele der margem a uma dispensa com justa causa, aí ele não vai ter essa garantia de emprego, certo? Aí a rescisão contratual ela vai ser legítima, conforme está aí no 482 da CLT. Então, só resumindo, a pessoa sofre um acidente de trabalho, a empresa ela tem a obrigação primeira de comunicar a Previdência Social através do CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho. Se for apenas uma lesão corporal, pode ser até o dia seguinte da ocorrência do acidente, da doença profissional. Se for morte, é imediatamente. E aí, com base nessa comunicada, é que a pessoa vai ter direito a gozar dos benefícios previdenciários. Pode ser um acidente, pode ser um auxílio-doença ou mesmo um acidente de trabalho. Bem, se a empresa não fizer, outras pessoas poderão fazer, o próprio acidentado, seus dependentes, o médico, qualquer pessoa pode, então, fazer esse comunicado às autoridades competentes. O que acontece com o trabalhador acidentado? A lei, ela garante uma certa estabilidade durante 12 meses após o término do benefício previdenciário. A pessoa teve um acidente de trabalho, gozou de auxílio-doença acidentário, 12 meses depois ela tem essa garantia de ainda permanecer no emprego. Só que essa garantia, ela só vai, digamos assim, proteger
contra despedida sem justa causa. Porque se a pessoa der margem a uma dispensa com justa causa, né, que é a demissão com justa causa, aí a rescisão vai ser legítima, ok? Então, basicamente era isso que nós tínhamos a falar sobre a responsabilidade civil. Espero que vocês estudem bastante, é um tema muito importante, principalmente para vocês da área de segurança do trabalho, para que evitem uma futura responsabilização daqui por diante. Obrigada pela atenção e bons estudos para vocês.